pedido de prisão e afastamento de Alexandre de Moraes, né? Essa petição foi enviada ao STF, né, por alguns advogados, pedindo realmente essa exclusividade, requerendo a abertura de uma nova investigação para continuar apurando também as mensagens extraídas do celular do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e também de Alexandre de Moraes. Enfim, essa situação está muito mais do que explícita, né, Rafael? Não tem como negar. Alexandre de Moraes, por incrível que pareça, disse que isso é um atentado contra o STF, né? Isso é uma tentativa de monitorar, de manipular, né, o Supremo Tribunal Federal. E que ele não deixaria isso acontecer. Enfim, nós sabemos que ele tem, né, um abuso de poder muito grande hoje em suas mãos, que ele não deixaria essa cadeira, acho que por uma pressão boba apenas. Ele não, por incrível que pareça, ele é destemido. Mesmo ele sabendo que ele está comprometido até aqui, ele é destemido, eu acredito, né? Eu não sei se a palavra certa seria destemido, ou se ele é corajoso de verdade, ou, enfim, não sei se você tem outro adjetivo para nos ajudar em relação a isso, em relação a essa situação. Mas, diante desse fato, né, que seria uma notícia muito agradável aos nossos olhos e aos nossos ouvidos, né, num dia como hoje, em meio a todo esse escândalo de corrupção, se não o maior, acredito eu, né, que o Brasil já viu, qual que é a sua visão em relação a essa de Moraes e a essa pressão que ele está sofrendo agora, não só por esses advogados com esses pedidos de impeachment, mas também diante de todas essas mensagens obscuras que estão sendo extraídas do celular de Vorcaro, e ainda, lembrando, né, nós temos mais 3 celulares que estão sendo aí, talvez, investigados também pela Polícia Federal, e muita mensagem ainda pode vir à tona, né? Então, Laísa, na verdade, a intuição de mãe, ela costuma ser boa, portanto, você que nesse caminho se encontra, acertou na palavra. A palavra é destemido, porque coragem vem do latim agem, agir, cor com coração. Eu não vou dizer que age com o coração quem eu não sei, inclusive, se tem coração. Portanto, eu vou ficar com um destemido também. E antes de entrar nos pormenores, uma questão que eu me pergunto muito, Laísa, nós estamos falando de um cara que é pai. Nós estamos falando de um cara que, se não seguir o mesmo caminho do Gilmar Mendes, ou se esse caminho não estiver em andamento, e o Gilmar Mendes externalizou o seu divórcio, então não estamos fazendo nenhuma ilação, eu não sei se está casado, mas aparentemente se encontra casado. Eu não consigo entender, na condição de pai, na condição de marido, na condição de profissional, mas sobretudo de pai, como é que você consegue, diante desse cenário, nem mesmo se licenciar, que é o que todos do STF ordenam que políticos à beira, na eminência de uma cassação ou de um prejuízo muito grande ao seu poder político, eles ordenam que se afaste, responda e, se inocentado for, retorne ao posto. O Itamar Franco fazia isso, mineiro, daqui a pouco vamos ter mais um mineiro aqui. Qualquer ministro do Itamar Franco que era alvo de uma suspeita com indícios concretos, ele afastava, não demitia, mas também não ficava afastado com recebimentos, com remuneração. Depois provasse inocência, como alguns provaram, voltavam. Depois, se não provassem inocência, limados da vida pública eram. Me parece que o Alexandre de Moraes não tem, é um ponto de vista, essa percepção de o quanto isso pode ser marcante na vida das pessoas que o cercam. Veja só, pegando a palavra do Merval Pereira de ontem, até para a gente se proteger, o Merval disse que Alexandre de Moraes era, pelo contrato da Viviane com o Banco Master, a principal figura protegida. Não sou eu que estou dizendo, não é a revista Exato, não é a Laísa. São as palavras de Merval Pereira na Globo News no dia de ontem. E o Fernando Gabeira, também, nesses dias, Laísa, muito importante a nossa audiência prestar atenção nisso. Fernando Gabeira é um ex-guerrilheiro, um ex-comunista.
Mas até ele afirmou, abre aspas, para Fernando Gabeira na Globo News: do jeito que a coisa está, seria melhor se o STF acabasse. Se a gente fala isso aqui, e se a gente não dá esse contexto, aí é banimento para mais de metro. Então, o que eu quero dizer, Laís, é que esse pedido de prisão, a Malu Gaspar, a gente tem assistido, me preocupa. A gente falou aqui sobre o André Mendonça no sentido positivo, quando ele não estava sob holofote nenhum. Eu falo agora no sentido preocupado, no sentido negativo, Laísa, que a Malu Gaspar, ela tem feito falas, ela não é oriunda, só para ficar claro, da Globo News ou da Globo. Então, não acreditem que ela faça parte exatamente de um movimento do consórcio. Não. Ela teve o André Esteves como fonte, esse assunto já ficou ciente, mas hoje ela foi para cima de um jeito do Alexandre de Moraes e do Vorcaro, que eu espero que ela esteja muito bem segura e que a gente não precise dizer daqui a algumas semanas sobre alguém da imprensa, para além do que tentariam fazer com o Laudo Jardim, que concordes ou discordes do que ele escreve, era algo violento e nenhum de nós aqui compactuamos com a violência. Tomara que a Malu Gaspar esteja dizendo tudo isso amparada pela Polícia Federal. Agora, para isso, a Polícia Federal não pode estar numa condição de Bebeto e Romário entre PGR e Polícia Federal, ou Polícia Federal e STF. E queria mais um detalhe da atenção, Laísa. Prestem bem atenção. Pela primeira vez na vida, vejam que escárnio, vejam que patifaria, vejam que fim dos tempos. Quando André Mendonça pediu para prender Vorcaro, e é bom que toda a nossa audiência saiba disso, a PGR alegou o tempo exíguo, ou seja, tempo curto, o tempo de 72 horas para diante daquele diálogo que vimos, um diálogo de quem manda quebrar dente, quem manda violentar, quem manda o tipo de violência que deve ser cometida, que é, naquele caso, um assalto. Diante daquilo tudo, a PGR disse que 72 horas, que é o tempo que André Mendonça pediu para retorno, era um tempo exíguo, curto demais. Para Bolsonaro, se muito dão 24 horas, 48 horas, e a PGR, quando solicitado por Alexandre de Moraes, responde, metaforicamente falando, 5 minutos, ou, sem metáfora falando, responde em 2 palitos. Agora, 72 horas para decidir sobre Vorcaro, que a gente já conhece até a vida íntima, até o fetiche que ele gostava pela noiva de ser chamado de a anarquia do sistema. A PGR diz que o tempo é curto. Por que o tempo é curto? 72 horas para decisão sobre a prisão do Vorcaro. E para Bolsonaro, 24 horas basta, 48 horas basta. A pergunta que fica é exatamente essa. O que Vorcaro tem a mais? Mas um detalhe, como é que André Mendonça respondeu à PGR, que é consultada? Lamento. Discordo e faça-se a lei do cúmplice. Prendam Daniel Vorcaro. Portanto, ele disse, lamento, a gente não vai traduzir para o popular, porque senão seria uma expressão chula, mas para a cadeia colocou. Eu gostaria de entender qual é o preconceito da PGR, caso exista, com relação a André Mendonça, porque a régua para medir resposta para este e para Alexandre de Moraes, neste contexto específico, definitivamente foi antagônica. Na verdade, Rafael, eu acho que talvez não seja apenas uma análise ou não, sabe? Talvez seja porque Paulo Gonet se reunia também com Daniel Vorcaro. Será que eles beberam juntos? Daqui a pouco a gente tem até essa pauta que a gente vai trazer aqui para discutir com vocês, exatistas. Mas acredito muito que os grandes acabam se protegendo de alguma forma, né? Protegendo uns aos outros. Existe uma lealdade, entre muitas aspas, fidelidade entre eles, ou então, né, muitas mensagens comprometedoras mesmo, né? Muitas revelações que que um deles ali sabem muito bem um do outro, né? É a turma que a gente está tendo, e tem muita gente envolvida
nessa história também.